vamos que vamos continuar. Então a gente já viu aí a repetição. Então, morreu. Basicamente, a gente tinha que aprender a armazenar dados, a gente tinha que aprender tipos, a gente já aprendeu. A gente tinha que aprender ação, a gente entendeu também. Tinha que aprender decisão, a gente já viu. Repetição, a gente acabou de ver. E agora a gente vai ver uma coisinha aqui que é concatenação. Eu deixei por último, mais simples. Então, não sei se você lembra, mas eu fiz o exemplo do for. For tá aqui. E aí, olha só, a gente teve que juntar, né, para imprimir a tabuada, a gente teve que imprimir o nome do número, o sinal de vezes, o número pelo qual a gente estava multiplicando, o sinal de igual, o resultado e mais uma quebra de linha. E aí você pode estar se perguntando, não tinha como imprimir tudo isso dentro de um System Out Print só? Teria como sim. Nesse caso a gente usa a concatenação. A concatenação ela serve para juntar duas strings. Lembra-se do que é string? Então a concatenação ela só junta strings. Então vamos fazer aqui uma aula 13 chamada de concatenação para a gente entender de cara o que é isso. Vamos lá. Então a gente vai criar aqui uma string chamada nome. Então nome é igual a Elvis. Aí eu vou lá e imprimo isso. Então esse é um programa simples. Deixa eu pegar aqui o nome da classe. Então vamos executar agora. Olha lá, imprimiu Elvis. Então tá aqui Elvis. E se eu quisesse juntar com Elvis um outro texto que está vindo por fora, como que eu faria? Para isso a gente usa a concatenação. A concatenação ela se baseia em uma coisa bem simples, né? Você tem um texto, no caso aqui, que é nome, não é isso? Deixa eu colocar ele aqui. Aí você quer juntar ele com a palavra, por exemplo, Elvis. Aí eu vou dizer assim, antes de Elvis eu vou querer colocar professor. Então como é que eu faço? Você pega uma string, né? Professor. E aí a gente tem essa string professor e tem meu nome que é Elvis. A gente quer juntar as duas, a gente coloca o sinal de mais. Aí você fala, ué, mas professor, mas aí nesse caso ele não vai somar? Então, somar, o sinal de mais significa somar. Porém, quando a gente está trabalhando com string, não tem como você somar strings, não é isso? É por isso que a gente trabalha com int, float, double e assim por diante, para a gente poder calcular naqueles tipos de dados. Mas na string a gente não calcula. Então, quando você vê um sinal de mais em strings, ele está juntando os textos. Então, olha só, o que acontece se eu pegar isso aqui e imprimir. Então ele imprimiu professor Elvis tudo junto, né? Se eu quiser separar, eu coloco um espaço aqui, normal, como qualquer um faria. Olha só. Então o que juntou foi o sinal de mais. A aspa já vem para o padrão, né, da string, como você já sabe. Então essa, pessoal, é a concatenação. Perceba como que ela é bem interessante, né? Ela é bem bacana. E aí, a gente resolve a questão. Mas, por exemplo, se você quisesse criar uma outra string, nome completo, e aí o nome completo seria nome mais professor, mais a palavra professor. Então, no caso, era só a gente pegar exatamente isso aqui, ó, e colocar lá. Então, imprimir nome
completo. E olha só como é que ficaria. Da mesma forma que a gente fez, ok? E aí você pode perguntar, Elvis, e tem como concatenar um tipo inteiro, um tipo double, com texto, com string? Eu digo tem, é muito fácil. Então olha só, se tivesse lá um int idade, que é igual a 23 anos. Aí eu quisesse imprimir junto de nome completo. Aí eu coloco mais e coloco a variável idade. E aí ele vai imprimir variável idade tranquila. Você fala assim, olha, mas só que idade não é inteiro, então o sinal de mais está aqui, era para somar. Então, idade é inteiro e o sinal de mais soma. Só que nome completo é string. Se um dos dois for string, ele não soma, ele concatena. Ok? Isso aí é outra regrinha aí que você precisa saber. Beleza, então basicamente é essa aqui a nossa aula de concatenação. Daí pra frente a gente vai pegar um pouco as manhas. Ok? Então até a próxima aula aí pra gente continuar.